Salmo 139, verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Tome seu assento e deixa Deus ministrar no seu coração. Se houver algum lugar aí ao seu lado e alguém estiver em pé, tá bom? Tem lugar aqui na frente, tá bom? Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero falar hoje sobre a oração mais poderosa diante de Deus. Tira só o eco para mim um pouquinho aí, junto. Todos nós sabemos que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes eu e você perguntamos a Deus o porquê que nós não recebemos algo quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós clamamos. E esses dias, estando em casa, e quem tem filho sabe que quando a gente vai reclamar um filho, estando ele totalmente errado, o filho logo se arma e diz assim: mas... E você que tem filho sabe disso. Quando o pai reclama uma criança, uma filha, um filho, embora ele esteja errado, ele sempre traz um mais para justificar o seu erro, demonstrando uma perfeita soberba no coração. E isso não é algo apenas de criança, isso é algo profundamente ligado ao nosso caráter e à nossa maneira de viver. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de dizer: eu estou errado. Nós temos dificuldade de dizer assim: eu pequei. Eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. E quando Deus diz que Ele achou um homem segundo o coração dele, Deus não está falando de que achou um homem perfeito. Deus não está falando que achou um homem sem pecado algum. Deus não está falando que achou um homem por excelência, no que concerne a esse homem ser totalmente perfeito em suas ações. Deus está falando que achou um homem que sabe reconhecer os próprios erros. Deus está falando de um homem que olha para si e diz assim: Deus, o que há de errado em mim? Revela o meu coração para mim mesmo. Revela quais são os meus erros. Revela quais são as minhas falhas. Davi é alguém que está continuamente buscando a Deus para que o seu coração seja revelado, irmão. É muito mais fácil para nós justificar os nossos erros do que admiti-los. Esse é o nosso problema. Quando alguém, um cônjuge, vai dizer assim: você errou. Mas eu errei mais por causa... E esse é o problema que assola o nosso coração. A nossa soberba. A nossa dificuldade de reconhecer que nós erramos. Quando nós olhamos para o filho pródigo, escute isso aqui, olhe para mim, preste atenção. Quando nós olhamos para o filho pródigo, que ele erra com o seu pai, que ele erra com Deus, que ele está agora na sarjeta, na lona, comendo, desejando comer as bolotas dos porcos. A Bíblia diz que ele cai em si, e o seu orgulho vai embora, a sua soberba vai embora, e ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Agora escuta o que este jovem está dizendo: e dir-lhe-ei, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me
apenas como um dos teus servos. E ele não apenas planeja essas palavras, mas a Bíblia diz que quando ele chega diante do Pai, ele diz: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu não sou sequer digno de ser chamado teu filho, recebe-me como apenas um servo. Deixa eu te revelar uma coisa. O filho pródigo, talvez fosse eu e você, diríamos: a culpa foi do meu irmão, a culpa foi do meu pai, a culpa foi dos servos do meu pai. O filho pródigo está dizendo: a culpa não foi do meu irmão, a culpa não foi do meu pai, a culpa não foi da minha casa, a culpa não foi dos meus servos, a culpa foi minha. Eu pequei. Que grandiosidade de alguém que olha para si e diz: eu estou errado, eu fiz o que não deveria fazer, eu falei como não deveria falar, eu agi como não deveria agir. Mas não, queridos, nós sempre buscamos uma justificativa para os nossos erros. Nós não temos a humildade suficiente de bater no nosso peito e dizer assim: eu estou errado, eu falei o que não devia, eu fiz o que não era para fazer, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Você já viu alguém dizer isso? Você já viu um filho, quando ele é reclamado pelo pai, dizer assim: papai, eu errei mesmo, me perdoe? Sempre tem que colocar uma desculpa, uma justificativa, porque a soberba não permite que o homem reconheça os seus erros. Mas quando Davi escreve o Salmo 139, ele mostra a grandiosidade de Deus. Ele diz: o Senhor me viu quando eu era ainda informe no ventre da minha mãe. O Senhor me conhece, sonda os meus rins, as minhas entranhas. De onde fugirei da tua presença? E Davi está dizendo, fazendo uma oração que eu conjecturo ser a oração mais poderosa diante de Deus. Ele diz: Senhor, o que há de errado em mim? O que tem de errado em mim? Em que eu tenho te desagradado? O que eu tenho feito que tem sido reprovado pelo Senhor? Irmãos, deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Busque em Deus a revelação de si mesmo. Que nós possamos deixar de ser soberbos e reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e dizer assim: eu estou errado, eu errei, eu pequei, eu tenho andado de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Por que os conflitos conjugais acontecem? Porque as partes não têm a humildade de dizer assim: me perdoe, eu errei mesmo. Mas sempre assim: eu falei isso com você porque você... Não tiro mais da sua vida, irmão. Você sabe por que Deus não age na nossa vida? Por causa da nossa soberba. Mas só que quando nós olhamos para Davi, nós não encontramos um coração soberbo. E perceba comigo que quando Davi, ou melhor, Saul, antes de Davi, Saul está oferecendo a Deus sacrifício. O melhor que ele tem, ele está oferecendo a Deus. Mas ele não podia fazer isso, porque a liderança espiritual daquela época era o profeta Samuel. Samuel demora, Saul está oferecendo sacrifício. E quando Samuel chega, diz assim: o que você está fazendo, Saul? Saul, ao invés de reconhecer o seu erro, ele diz assim: tu demorou, o povo me apertou, e eu então ofereci sacrifício a Deus. Em outras palavras, eu só estou fazendo isso porque tu demorou, porque você não chegou no momento certo. O profeta olha para ele, aponta o dedo e diz assim: hoje Deus confirmaria o teu reinado, mas hoje ele rasga, toma de ti e dá para outro. Sabe por quê? Porque Saul foi soberbo. Se Saul tivesse dito: eu errei, Samuel, a culpa não é tua porque você demorou,
A culpa não é do povo, a culpa é minha. Eu fiz o que não competia a mim fazer. Eu fiz o que não era de responsabilidade minha. Eu fui apressado. Não, Saul se justifica por causa de um coração soberbo. Agora perceba comigo que quando Davi lá na frente, agora erra, e agora o profeta Natã vai na casa dele e diz assim: este homem é você, Davi. Davi não se justifica. Davi corre e vai para o quarto e escreve o Salmo 91, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. E lá no versículo 10, ele vai dizer: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Versículo 12 ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustenta com um espírito reto. É por estas razões, dentre tantas, que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a capacidade, a hombridade, a humildade de dizer: eu errei, eu me submeto, eu fiz o que desagradou a Deus, eu fiz o que não deveria fazer. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Davi não tem em nenhum momento um coração soberbo diante de Deus. Davi não tem em nenhum momento um coração orgulhoso diante de Deus, mas um coração quebrantado. Se não, vejamos no Salmo 51, no verso 16, olha o que esse Davi vai falar: pois não desejas sacrifício. Olha o que Davi está dizendo para Deus: pois tu não desejas sacrifício, senão eu os daria. Olha que profundidade. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor não deseja sacrifício, porque se o Senhor desejasse, eu te daria todos. E não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus, em outras palavras, o que Deus espera do homem, o que Deus espera de uma mulher, o que Deus espera de nós, o que Deus busca em alguém, é um coração quebrantado, um coração contrito, porque é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. De modo que se você quer ser agraciado por Deus e aceito por Ele, Ele não está esperando que você ofereça grandes sacrifícios, que você ofereça grandes ofertas, grandes dízimos, louvores. Ele busca no homem um coração quebrantado, contrito e sincero. E o que isso significa? Um coração que reconhece as suas falhas, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a corrigir as suas rotas, um coração arrependido. É isso que agrada a Deus, é isso que é sacrifício perfeito diante de Deus. Mas muitas vezes o que eu e você oferecemos ao Senhor é um coração soberbo. O que muitas vezes nós oferecemos a Deus é um coração endurecido. Nós não temos a capacidade de dizer: Deus, eu estou errado, eu não quero me justificar diante do Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti. Eu tenho sido soberbo e soberba a minha vida toda. Você sabe, queridos, que as nossas orações, na grande parte, não são orações de gratidão. As nossas orações muitas vezes são orações de petição, o que demonstra mais uma vez um coração soberbo. Porque se nós não temos a capacidade de reconhecer o que Deus nos deu, se nós não temos a capacidade de orar dizendo: Deus, muito obrigado pelo que eu tenho,
e continuamente nós oramos para receber algo de Deus, nós somos soberbos. E você sabe o que a Bíblia diz sobre a soberba? Tiago capítulo 4 diz que antes Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Em outras palavras, Deus vira as costas para os soberbos, mas Ele se dispõe para os humildes. É por isso que Davi alcançava tanto favor de Deus, porque Davi tinha um coração humilde, e neste coração gerava-se a oração mais poderosa diante de Deus, que é a oração de arrependimento, que é a oração de reconhecimento, que é a oração que busca Deus não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Quantas vezes nós temos apresentado a Deus a soberba do nosso coração? Quantas vezes eu e você temos a dificuldade de levantar a mão e dizer, o culpado sou eu? Quando nós falamos de soberba, nós lembramos também de Naamã, general, com as suas patentes. Mas você sabe qual era a soberba de Naamã? É que ele não tinha a capacidade de arrancar suas roupas e mostrar sua lepra para as pessoas que estavam em volta dele. O problema de Naamã não era mergulhar no rio. O problema de Naamã não era descer ao rio como o profeta havia mandado ele descer. O problema de Naamã não era ir com a sua carruagem ao rio. O problema que estava profundamente ligado a Naamã era tirar suas vestes e as pessoas olharem para ele. As mesmas pessoas que costumavam ver ele com a sua farda e suas patentes e dizer, olha a lepra de Naamã. Mas soberbo não está disposto a mostrar sua lepra para ninguém. A soberba não nos deixa, mas o que vão dizer de mim se eu disser que estou errado? Nós não queremos mostrar as nossas vísceras. Nós não queremos mostrar as nossas lepras. Nós queremos mostrar as nossas conquistas. Nós queremos mostrar o nosso sucesso. Nós queremos mostrar que está tudo bem. E isso é soberba. Davi não. Ele consegue rasgar suas roupas e dizer, esse sou eu. Do jeito que o Senhor está vendo, ao vivo e a cores. Naamã dizia, o que vão dizer de mim? Eu estou leproso. Sabe, queridos, a soberba não é algo muito distante de nós. Talvez o que tem predominado no nosso coração é a soberba. E por esta razão Deus tem nos rejeitado. Porque enquanto Deus espera de nós um coração quebrantado, porque enquanto Deus espera de nós um coração sincero e contrito, Ele muitas vezes enxerga em nós um coração endurecido, soberbo, que não consegue dizer, Deus me ajuda, tenha misericórdia de mim. Quando você olha para os salmos de Davi, ele vai dizer, eu pequei contra ti, tão somente pequei, em pecado fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Este homem, você nunca vai ver Davi se justificando, sempre vai ver Davi se confessando e buscando ao Senhor. É interessante que quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, reinava, o seu reinado cresce, e a Bíblia diz, querido, que ele se engrandece, ele se enche, e ele é tomado pela soberba. E sabe o que Deus faz? Tira Nabucodonosor do trono e coloca num pasto para comer capim. Existem situações que é Deus que nos tira do alto e joga para baixo, para nos mostrar que a soberba precede a queda, que a soberba precede a ruína. Muitas vezes não é o inimigo que nos joga no chão, é o próprio Deus que nos tira de lugares altos e nos coloca em lugares baixos, para quebrar o nosso coração, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa vaidade, para quebrar a nossa soberba. E ele fez isso com Nabucodonosor. Deus é aquele
que pega um do trono e põe num pasto, e pega um do pasto e põe no trono. Deus pegou Davi nas malhadas, no pasto, nos matos, e fez ele sentar no trono. E Deus pegou o soberbo Nabucodonosor do trono e fez comer mato, capim, grama como animais. É isso que Deus faz. Quando o homem pensa que é alguma coisa, Deus quebra o nariz dele. Quando o homem pensa que ele é o bambambam, o Senhor das tais, dos tais, como quando Deus vê que o homem está achando que ele é o pregador das galáxias, que ele é o pastor das galáxias, que ele é o cantor das galáxias, que ele é o ministro de louvor das galáxias, que ele é o tocador das galáxias, que ele é o mestre das galáxias, ele vai comer capim, irmão. Porque quem tem poder de mover as pedras é Deus. E ele vai trocando, vai mudando, vai trocando, vai mudando. E a Bíblia diz que ele pega os que não são e faz ser. Ele exalta quem ele quer, ele eleva quem ele quer, e ele abate uns e eleva outros. A Bíblia diz que o Senhor é quem dá vida e quem tira a vida, é quem enriquece e quem empobrece, é quem exalta e quem abate. E muitas vezes, se eu e você levantar o nariz, Deus vai nos abater e nos humilhar. Vai nos tirar de posições elevadas e colocar em posições de escassez. Até que nós venhamos reconhecer o nosso estado de mazela espiritual e dizer: Deus, eu pequei, eu estou sendo duro de coração, eu estou sendo um homem tolo, uma mulher tola diante do Senhor, um servo tolo, porque eu tenho andado segundo os homens e não segundo o Senhor. Por causa da soberba de Nabucodonosor, Deus tirou ele do trono e colocou no pasto. E por causa da humildade de Davi, Deus pegou ele do pasto e colocou no trono. Aprenda isso. As nossas reclamações, as nossas murmurações estão profundamente ligadas à nossa soberba, à nossa reclamação. As nossas murmurações estão profundamente ligadas à nossa soberba. Quão difícil é para nós ajoelharmos e dizer: Senhor, muito obrigado. Embora eu não tenha tudo o que eu quero, mas eu te louvo por tudo que eu tenho. Como é difícil a gente apresentar uma oração de gratidão, de adoração ao Senhor. Como muitas vezes nós não conseguimos enxergar soberba dentro do nosso coração. O profeta Isaías já servia ao Senhor e já exercia o ministério profético. Quando ele tem uma visão que o rei Uzias morre, e que ele tem uma visão de Deus, e vê toda a grandiosidade de Deus, ele diz assim: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aonde é que ele admitiu a impureza na vida dele? Na boca dele. E você sabe o que aconteceu? E depois disso, os serafins voou até ele com uma brasa viva que tiraram do altar com Atenas, e com esta brasa tocou a sua. Se ele tivesse dito: ai de mim, porque o meu coração é sujo, o anjo tinha tocado no coração dele. Deus só trabalha na nossa vida nas áreas que nós abrimos para Ele. Deus só trabalha no nosso caráter, nas áreas que nós abrimos. Se nós falamos: Senhor, o meu coração está cheio de ódio, e a culpa não é de quem me pisou, a culpa é minha que deixei esse sentimento brotar no meu coração, porque eu deveria liberar perdão. A culpa não é do meu irmão, a culpa é minha. Por que nós não temos essa capacidade, essa hombridade de dizer: Senhor, eu estou errado,
Eu estou fora do propósito do Senhor. Por que nós sempre queremos justificar os nossos erros? Por que nós sempre estamos nos justificando? Quando nós deveríamos dizer: Senhor, eu estou frio espiritualmente. Eu estou fria espiritualmente. Eu não tenho orado como deveria orar. Eu não tenho meditado na tua palavra como eu deveria meditar, como eu devo meditar. Eu não tenho cultuado ao Senhor como devo cultuar. Senhor, eu não estou atrás do Senhor, eu estou atrás do que o Senhor pode me dar. É difícil, irmão, a gente dizer: eu estou errado, porque a nossa soberba não deixa. A nossa soberba não deixa. Por que isso? Quer que Deus venha agir poderosamente na sua vida? É uma pergunta. Se você quer que Deus venha agir poderosamente na sua vida, então abra a porta da humildade. E reconheça a sua miserabilidade e a sua necessidade dele. Entenda isso. Deus espera de mim e de você um coração contrito e quebrantado. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar, é se tornar humilde, é ser humilde. O que é muito difícil hoje encontrar uma pessoa humilde. Humilde é aquele que sabe reconhecer que errou e que está disposto a corrigir as rotas. Como é difícil a gente se humilhar, hein, irmão? Como é difícil a gente bater no peito e dizer assim: eu estou errado. Como é difícil a gente bater no peito e dizer: eu andei errado, errante. Por que os nossos relacionamentos não dão certo? Porque nós não temos a capacidade de admitir os nossos erros. A gente tem a capacidade de justificar. Não é assim? Como os nossos filhos já crescem nessa soberba. E muitas vezes eu, como pai e a mãe, chega para você: está errada. Abra a sua boca e diga que você errou. Ah, mas a culpa foi, né, a minha outra. A culpa foi de Isadora. Não foi, a culpa foi sua. Admita. Aprenda a admitir que você errou. Porque senão cresce soberba, querendo se justificar. E a gente vira adulto soberbo, que não consegue dizer: eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor. Que sejamos como Davi, que sejamos como o filho pródigo, com a capacidade de dizer: eu pequei, eu estou aqui comendo as bolotas, ou desejando comer as bolotas. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, porque as minhas atitudes me levaram, me trouxe até aqui. Eu estava num palácio e decidi viver dissolutamente, e por causa disso, por minha culpa, eu vim parar aqui. Isso é extraordinário quando nós conseguimos dizer isso. Em Tiago capítulo 4, no verso 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Que nós possamos derramar o nosso coração totalmente aos pés do Senhor, irmãos, e dizer como o salmista Davi: Senhor, olha para mim e vê se há em mim, procura em mim algum caminho mau.
Talvez nós estejamos orando e dizer assim, procura na irmã fulana, no irmão Beltrano, que ele está errado, que ela está... Não, irmão. Que nós possamos ser como Davi, dizer, Senhor, o que tem de errado em mim? Aonde eu estou errando? Aonde tem falha em mim, me mostra, para que eu possa corrigir as minhas rotas. Revela o meu coração para mim mesmo. Revela onde estão as manchas do meu coração, para que então eu possa oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Revela, Senhor, em mim o que há de errado. E você está pronto a fazer esta oração, e pronto a ouvir Deus dizer, meu filho, você precisa mudar nisso. Você precisa mudar nisso. Essa é a verdade. Entenda isso. As nossas orações falta humildade. Nós estamos sempre orando para pedir. Nós não estamos orando para agradecer pelo que já recebemos. O nosso descontentamento, irmão, é proveniente da nossa soberba. Que nós possamos orar ao Senhor com gratidão. Que nós possamos nos despir de toda a vaidade. Que nós possamos nos despir de todo o nosso orgulho. Que nós possamos olhar no espelho, contemplar a nossa imagem e dizer, Senhor, eu quero que a partir de hoje o Senhor comece a me mostrar o que eu não consigo ver em mim mesmo. Porque, irmãos, para a gente enxergar defeito em nós é difícil. É difícil a gente dizer os nossos defeitos. Acho que a gente já fez em alguma faculdade, escola, aquela atividade, né? Coloca aí 7 defeitos seus, 7 qualidades. Na hora da qualidade, misericórdia. É bonito, perfeito, lindo, não sei o quê, profissional, não sei o quê. Defeito. Tá difícil achar algum defeito em mim, né? Tá igual aquele... Tem um desenho, um mais a Bela e a Fera, né? Espelho, espelho meu. Tem alguém mais bonito do que eu? A espelho fala, não. De forma nenhuma. Você é linda, maravilhosa. Aí ela fica toda. Aí de novo, espelho, espelho meu. Tem alguém mais lindo do que eu? Não é assim? Embora seja cômico, irmão, mas essa é a verdade na profundidade. Até que aparece uma Branca de Neve e o espelho naquele dia diz assim, ela diz, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito que ela? Fala, tem, Branca de Neve. Aí, a partir daquele dia ela vira um monstro, uma bruxa e vai tentar matar a Branca de Neve. Por quê? Porque a gente não consegue admitir que o outro é melhor do que nós. E sabe o que a Bíblia diz? Cada um considere o outro superior a si. Cada um considere o outro superior a si. Um dia eu fui pregar não, estava numa igreja onde eu pertencia, e veio uma cantora famosa, a igreja lotou, de ponta a ponta, de pé em pé. E aí naquele dia, quem é que vai pregar? Você prega, pastor Cristiano? Eu falei, Léo, era o irmão Léo lá, né? Você é muito mais capacitado do que eu. Pode pregar, meu amado. Você é mais habilidoso do que eu. E eu falei aquilo com toda a profundidade do meu coração. Porque em outros, se fosse outros, não, eu prego. Irmãos, a gente tem que pregar para 2 e 3 como se estivesse pregando para a multidão. Só que pregadores querem pregar para quê? Eu quero pregar numa igreja com 3.000 membros, templo lotado, eu quero pregar para esse... Por quê? Os olhos estão voltados para onde? Para si. Não, irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Pronto, irmão. Nós somos pó e cinza. Não, eu vou tocar só na multidão. Tocar para 2 e 3? Não, irmão, você toca para um só. A gente toca para um só.
A gente canta para um só. É desse jeito, a gente canta para Ele, adora Ele, invoca Ele, é tudo para Ele, é tudo sobre Ele, irmão. É sobre Ele, irmão. Mas a vaidade do nosso coração, a soberba do nosso coração, não nos permite, trava a nossa vida com Deus, e Deus vira as costas para nós. Por quê? Porque nós estamos atrás de holofote. Nós estamos atrás que as câmeras sejam viradas para nós. Nós estamos atrás de que Deus se rasteje aos nossos pés. Nós estamos atrás de bajulação. Nós estamos atrás de tapete vermelho sendo estendido para nós. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Enquanto houver soberba no nosso coração, viveremos apenas as ruínas da nossa vida. Enquanto houver soberba no coração, nós não podemos usufruir da graça maravilhosa de Deus, porque nós somos soberbos. E Deus nos trouxe aqui, eu e você. Não pensa você que você é o santinho e a santinha, não. Nós precisamos baixar o nosso nariz e dizer: Senhor, o que há de errado em mim? Quebra o meu orgulho, a minha vaidade. Que hoje nós possamos dizer: Senhor, eu quero sair daqui diferente, reconhecendo que eu preciso melhorar. A Bíblia diz em Jeremias que a única coisa que nós podemos nos orgulhar, ele vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. E olha que, graças a Deus, não tenho nem como me gloriar da minha força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Eu também não tenho como, né? Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em mim conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, a partir de hoje, quando alguém apontar um erro, você fala: realmente, tira o mais da vida. Talvez o seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu irmão: minha filha, você fez isso. A mais, quando você lembrar desse mais, Deus, o Espírito Santo vai falar assim: minha filha, tira esse mais da sua vida. Não é assim? Tira esse mais. Então, quando você ferir alguém, fala: me perdoe, me desculpe. Quando você errar, tenha essa humildade de dizer assim: perdoe, eu errei. O que eu posso fazer para reparar isso? O que eu posso fazer para reparar esse dano? E que deixa eu dar um exemplo como nós somos soberbos. O Código de Trânsito estabelece que quem bate atrás é lei. Aí o abençoado vem, bate no fundo do seu carro, ao invés dele descer do carro e dizer assim: meu irmão, me perdoe, eu estava distraído, bati no fundo do seu carro. Sabe o que ele faz? Ele já desce assim: você freou de vez. Sim, meu irmão, se eu freio de vez, se eu freio devagar, do que for, você está errado, irmão. Você bateu atrás, você não viu o carro freando, não? Não, você freou de... Meu irmão, você está errado. Mas ele não consegue, mesmo a lei dizendo que quem bate atrás está errado, o da frente pode ter freado proposital. Você que bateu atrás, você está... Mas o cara não tem a hombridade de dizer assim: meu irmão, eu estou errado, bati no fundo do seu carro. É assim? E eu já bati no fundo de um carro. Quando o cara desceu, eu falei: meu irmão, me perdoe. Eu fui olhar para o outdoor aqui, ó, bati no seu carro. Aí o cara olhou, e era de noite, né? Ele falou: ah, é você? Eu falei: eu mesmo.
vá-se embora. Eu falei, já estou indo. Irmão, eu vou justificar o quê? O errado tem que comer calado. Graças a Deus que onde eu vou todo mundo me conhece. Falei, moço, eu tomei aula contigo. Eu falei, foi mesmo. Só isso aqui, vai embora. Pronto, irmão. Agora se eu desço. Não, você freou de vez aí, irmão. Não é assim que a gente desce? Então quando você bater no fundo de um carro, fala, meu irmão, eu estou errado. Você não está errado, não. Errado sou eu que bati no fundo do seu carro. Pronto. O que eu posso fazer para reparar? Que nós tenhamos a hombridade. Que nós tenhamos a humildade. De reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. E que as nossas orações sejam voltadas. Em que Deus revele em nós o nosso caráter e as nossas manchas. Receba esta palavra no teu coração. Se coloque de pé.